Ô Pedro, deixa eu te falar. Tudo bem, cara, você é um cara do bem, um cara humilde, um cara que, né? Mas seja real, cara. Depois que você aprendeu a estudar português, você ficou chato? Você ficou pedante? Você corrigia ou corrige, não tô falando internamente, as pessoas ou os erros que você vê, ou você tranquilo nessa área aí? Acho que mais internamente, assim, né? Mas... Nunca fui de ficar Não, corrigindo. claro, não, por isso que eu falei, você é um cara humilde, você não falaria essas coisas, mas internamente você faz isso? Sim, internamente, né? Porque aí já bate... Tem um exercício um também, exercício, né? um exercício de... Porque é impressionante, cara. É um exercício, né? Não tem jeito. Né? Acaba batendo no automático ali, né? A gente fez uma enquete no canal, na comunidade lá, e eu perguntei isso daí. A gente perguntou isso daí. Você que é estudante de tal, exatamente isso. Você corrige as pessoas internamente? 85%. Só imagina, 85% escolheu e falou sim, eu corrijo, cara. Eu fiquei chato. Né? Porque o concurseiro fica chato, cara. Ô, bicho chato, cara. Fica detalhista, né? Ô, sistemático o concurseiro fica. Tem gente que fala, não corrige não. Corrige, cara. O cara fala um pra mim fazer, o cara fala um menos. Você, né? Não tem jeito. A gente corrige, né? E quem faz direito tem muito isso também. E assim, tem o lado, é o que eu tô falando, tem um lado bom que você tá exercitando ali, né? E eu acho que mentalmente você fazer isso é super saudável. O ruim é que você, a partir do momento que você começa a corrigir a pessoa, aí você começa a gera um preconceito linguístico, né? Aí fica desagradável. Você imagina, a gente tá lá na quebrada de Taboão da Serra, você vai conversar, a gente fez, você vai ficar corrigindo, cara. Não, peraí, que cara chato, mas eu vou ficar aqui, pô, os caras te botam pra correr. Mas isso é muito estranho, cara, porque assim, eu cresci no Taboão da Serra, né? Então, periferia e tal. E aí eu fui embora de lá em 2001. Fui embora do Taboão da Serra, mudei aqui pro bairro da Saúde, aqui em São Paulo. E assim, eu tive que aprender a ter vocabulário pra falar, porque as pessoas meio que se afastavam de mim, né? E aí, certa vez, cara, depois de uns anos, eu voltei pro Taboão lá pra visitar o pessoal. Mas eu voltei falando assim, que nem eu tô falando agora. Todo mundo falou que eu tava chato. Pô, o que tá acontecendo com você, mano? Eu falei, o que que foi? Eu falei, o que que foi? É o jeitinho que você tá falando. Eu falei, que jeitinho? Eu não percebi, cara, porque eu acabei meio que, pelo ambiente onde eu tava ali, eu comecei a falar o linguajar dali. E eu falava o linguajar lá da periferia aí, mano, tá ligado? Não sei o que, era o meu jeito, né? E quando eu fui pra lá, cara, aconteceu o contrário. Todo mundo começou a falar que eu tava chato, cara. Mas que você tá falando assim, cara? Eu falei, não sei. Eu falei, não sei como assim que eu tô falando, né? Você fala, pô, galera, eu fiquei fora um tempo aí, né? E foi a época de quê? De concurso público. Que eu tava prestando um monte de concurso público e eu comecei a ficar... Eu me corrigia muito, né? Eu evitava falar errado. Eu comecei a ler jornal, revista, essas coisas. E quando você lê muito jornal, revista, cara, você aprende muito português. Sim. É impressionante, cara. A leitura eu acho que é primordial para qualquer concurso público. E é justamente isso, por isso que eu perguntei, cara. É que você falou da leitura, né? A leitura de forma geral, assim, te dá muito vocabulário, né? E para fazer a redação, fundamental também, então... Pra você ter uma ideia, o meu primeiro livro, que foi um livro de romance que eu li, cara, tinha acho que 22 anos. Meu primeiro livro foi o livro do Dan Brown, cara. Aquele livro Código da Vinci. Foi o primeiro livro. E eu falei, nossa, como é legal ler um livro, cara. Porque não sei se você leu esse livro, depois leia. É um livro que é muito bom, cara. É um livro de você saber o que vai acontecer no final e tal. Imagina, eu tinha 21 anos, cara. Foi o primeiro livro que eu li, 21, 22. Então, olha a minha ausência de vocabulário. Nessa época de concurso público. Foi quando eu comecei a estudar. Então pra mim foi muito difícil, cara. Né? E aí depois, eu comecei a ler um monte de livro. Tá? E quando eu começava a estudar livro de direito, eu não entendia quase nenhuma palavra, cara. Eu falei, pô, não tô entendendo nada aqui, cara. Você não entende, se você não tem vocabulário, como que você vai entender o que tá escrito ali? Você falou, deixa eu pegar um livro de direito em português. Porque parece que é outra língua, né, isso aqui. Eu vi uma pessoa comentando que ela ficava lendo o livro de concurso e do lado com o dicionário. Sim. Não sei se era no computador, eu ficava vendo, mas o que é essa palavra aqui? Ela, tá, isso significa isso. Muita coisa em latim, né? Não, português mesmo, cara. Português mesmo, a pessoa não entendia as palavras difíceis. Também, o latim até hoje eu não sei. Daí eu nem tento. Sim. É até algo que o pessoal discute bastante, né? Que essa linguagem do direito deveria ser mais acessível, né? Sim. Isso. Algo bem, merece, né, cara? algo bem... O pessoal tem discutido bastante isso hoje em dia. Né? Mas eu acho interessante, cara, porque eles estão parando de perguntar assim em concurso. Antes eles colocavam lá, aconteceu isso. Aí ele falava assim, responda a alternativa correta. Aí ele colocava lá, pacta sunt servanda, ex tunc, ex nunc. Colocava uns negócios lá, você falava, as alternativas. Você falou, eu tenho que saber que tá escrito em latim aqui, cara. Sacanagem. Eles estão fazendo menos, ainda fazem. Mas agora deu uma caída boa. Porque,
Fica decorando. É algo que não, assim, é um meio bem conservador, não vai ser da noite pro dia, mas algumas coisas estão mudando. Já, Extra petita. Cara, são assim, eu acho que hoje os magistrados, os próprios promotores, eles têm que facilitar a linguagem para a própria pessoa normal entender. Sim, porque o certo era o direito a aproximar as pessoas, né? Tem que ser acessível, tinha que ser acessível. A gente que é da área de direito, cara, a gente não entende, né? Essas sim. palavras aí em latim difíceis. Sim, Imagina pra quem não é, cara. Não, e outra, né? Você cobrar isso numa prova também Nossa, cobrava sacanear. muito. Porque pensa, cara, se você tá ali, você tá você não sabe, você vai procurar um dicionário, você vai procurar. Você não vai, aí você tem que decorar aquilo, imagina. Pô, se eu te der aqui uma petição, uma coisa que você não souber, você perdeu. Já era. O juiz lá na hora vai perguntar, e se você não souber, então você tem que saber na prova. Aí beleza, mas não, cara, você vai fazer um negócio que você não sabe, você não olha no dicionário, você pergunta pra alguém, hoje você olha o celular ali. Então, cobrar isso em prova tem que ver na sua prova da defensoria, quando você estiver na fase oral, lá na fase dissertativa, né? Vai ter. Vai ter, com né? certeza. Não tem jeito, faz parte, né? Faz parte do critério objetivo, né, que a gente tava falando, né? Tem que ter um critério objetivo, então... Sim. Eu acho legal hoje, cara, inclusive que as provas orais hoje, elas são todas gravadas e abertas ao público. Aberto ao público. Fica mais Não era transparente o processo, né, Sim. cara? Não era assim. E você pode pedir a gravação pra você recorrer. Vamos supor que você tirou uma nota baixa lá no tal matéria. Você falou, eu quero recorrer. Ele perguntou isso, o examinador, eu falei isso. No minuto tal, do 22º até... Hoje você pode até recorrer. Antes, cara, era tudo fechado, você não sabia que... Acabou, cara. Agora não, agora é o negócio do objetivo, né? Sim, tem que ser o mais objetivo possível em pessoal, né? E pra galera que tá em casa aí, se você tem curiosidade, mesmo você não sendo da área de direito, se você tem curiosidade, escreve lá no YouTube, prova oral, juiz, prova oral, procurador, prova oral, promotor, assiste, cara, você fica tenso. Você fica tenso assistindo. Eu fico tenso assistindo, eu fico imaginando a pessoa que tá lá respondendo na hora. Você vê a pessoa respirando assim, ó, respondendo assim, ó. Porque ela tá nervosa, o coração tá disparando. Eles avaliam tudo, né? Eles Tudo. avaliam a postura, né? Desde quando a pessoa entra na sala, né? O modo como ela fala. E é tudo Enfim, formalidade. é tudo formalidade. Doutor, Vossa Excelência, Vossa Excelência, pra cá, pra lá, nada de... É tudo formalidade. Assim, aquele momento... É um momento que, apesar de ser tudo corretinho e tal, é uma coisa muito mais lúdica, né? Você ficar falando, Vossa Excelência, blá, blá, blá. Porque, na verdade, cara, no dia a dia não é assim. É uma coisa mais teatralizada, né? Isso, exatamente. Sim. Mas faz parte do crivo. Você tem que ser. Tanto é que tem gente que não vai fazer prova com terno, já tá eliminada. Né? Concurso de polícia, de delegado. Às vezes já tá previsto, né, em edital e tudo mais, né? Promotor, não vai fazer. Tô sem terno. Tem que estar em trajes forenses. Trajes forenses, pra fazer uma prova, cara. Imagina.